Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Edgar Salvo, sou pastor e antes de qualquer coisa quero agradecer por você ter separado alguns minutos para estar aqui. Este canal nasceu de uma convicção muito profunda no meu coração. Vivemos em um tempo em que nunca se falou tanto de Deus, tanto sobre Deus. Existem milhares de vídeos, milhares de opiniões e milhares de vozes dizendo representar o cristianismo. Mas, ao mesmo tempo, nunca foi tão necessário voltar para aquilo que realmente importa: as Escrituras. Por isso, o propósito deste canal é muito simples: abrir a Bíblia, olhar para o texto, conhecer Jesus e anunciar fielmente o Evangelho. Se você permanecer comigo nesta caminhada, encontrará estudos bíblicos, respostas para perguntas difíceis e mensagens expositivas. Mas, acima de tudo, encontrará um compromisso: fazer com que Cristo seja sempre o centro da mensagem. Eu não poderia começar falando sobre outro assunto. Hoje eu quero responder a uma pergunta que talvez seja a mais importante na vida. A primeira pergunta que eu quero responder neste canal é: o que é, afinal, o Evangelho? Curiosamente, muitas pessoas frequentam igrejas há anos e nunca ouviram uma explicação completa do Evangelho. Alguns pensam que Evangelho é prosperidade, outros pensam que é vencer na vida. Há quem imagine que o Evangelho seja apenas um conjunto de princípios morais para viver melhor. Mas o Evangelho é infinitamente maior do que tudo isso. E talvez a primeira coisa que precise ser dita é esta: o Evangelho não começa na cruz. A cruz é o centro da história, mas a história começou muito antes. Para entendermos o Calvário, precisamos voltar ao princípio. Precisamos abrir Gênesis. Lá quando Deus criou o homem, ele não criou um ser abandonado em um universo vazio. Ele criou um homem para viver em perfeita comunhão com ele. O Éden não era apenas um jardim bonito. Havia ouro, havia rios, havia árvores, havia abundância. Mas nenhuma dessas coisas era o maior presente do Éden. O maior presente era a presença de Deus. Adão não precisava procurar Deus. Deus caminhava com ele. Imagine isso: comunhão perfeita, sem culpa, sem vergonha, sem medo, sem lágrimas, sem morte, sem pecado. Tudo era exatamente como deveria ser. Mas então aconteceu a tragédia que mudou toda a história da humanidade: o pecado. O pecado entrou no mundo. E é importante compreender que o pecado não foi apenas quebrar uma regra. O pecado foi uma rebelião contra o Criador. Foi a criatura dizendo que queria viver independentemente daquele que lhe deu a vida. E naquele momento tudo foi quebrado. A comunhão foi quebrada, os relacionamentos foram quebrados, a criação foi afetada. A morte entrou no mundo. Observe algo impressionante em Gênesis. Depois do pecado, Adão diz: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Percebe? Antes havia alegria na presença de Deus. Agora existe medo. O pecado transformou o lugar da comunhão em um lugar de fuga. E desde então, toda a humanidade carrega essa marca. E é exatamente isso que Paulo afirma em Romanos, quando escreve: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. Isso significa que o maior problema da humanidade nunca foi econômico.
nunca foi político, nunca foi emocional. O maior problema da humanidade, o maior problema do homem, sempre foi espiritual. Nós fomos separados de Deus pelo pecado. E aqui está algo maravilhoso. Quando o homem se escondeu, Deus foi procurá-lo. Em Gênesis, a primeira pergunta registrada de Deus ao homem não é uma pergunta de informação. Deus sabia onde Adão estava. Quando Deus pergunta, Adão, onde você está? Quando ele faz essa pergunta, ele está revelando o seu coração. Mesmo diante da rebelião humana, Deus toma a iniciativa de buscar o pecador. Esse é o início do Evangelho. O Evangelho não começa com o homem procurando Deus. O Evangelho começa com Deus procurando o homem. E toda a Bíblia passa a contar essa mesma história. Quando Abraão sobe um monte para sacrificar Isaque, Deus providencia um cordeiro. Quando Israel sai do Egito, um cordeiro é morto na Páscoa. Quando o tabernáculo é estabelecido, diariamente animais são sacrificados. Os profetas anunciam que um servo sofredor virá. Tudo aponta para alguém. Toda a Bíblia está dizendo a mesma coisa. Um Salvador está vindo. E então chegamos ao Novo Testamento. João Batista olha para Jesus e faz uma declaração extraordinária. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Perceba, ele não apenas diz que Jesus ensina, ele não diz apenas que Jesus realiza milagres, ele diz que Jesus é o Cordeiro, ou seja, tudo aquilo que os cordeiros do Antigo Testamento simbolizavam encontra seu cumprimento definitivo em Cristo. Jesus viveu a vida perfeita que eu nunca consegui viver. E viveu a vida perfeita que você e eu nunca conseguiremos viver. Ele nunca pecou. Ele nunca mentiu. Nunca falhou. Nunca desobedeceu ao Pai. E justamente ele foi para a cruz. A cruz não foi um acidente. Jesus não morreu porque perdeu um julgamento. Ele entregou voluntariamente sua vida. Na cruz aconteceu algo que palavras humanas jamais conseguirão explicar. O Filho de Deus tomou sobre si a culpa dos pecadores. Isaías escreveu séculos antes. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Na cruz, vemos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A justiça de Deus sendo satisfeita e o amor de Deus sendo revelado. Deus continua santo, mas Deus também continua salvando pecadores. Por isso, Paulo escreve: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas a cruz não foi o fim. Ao terceiro dia, o túmulo estava vazio. Cristo ressuscitou. A morte foi vencida. O pecado foi derrotado. Satanás foi despojado. A esperança nasceu. Existe um detalhe maravilhoso em João capítulo 20. Maria Madalena vê Jesus ressuscitado e inicialmente pensa que ele é o jardineiro. João parece fazer questão de registrar esse detalhe. A história da queda começou em um jardim. E a nova criação começa com Cristo ressuscitado em outro jardim. O primeiro Adão trouxe morte. O último Adão trouxe vida. O primeiro homem nos afastou de Deus. O segundo homem nos reconciliou com Deus. É por isso que o Evangelho não é apenas uma mensagem sobre ir para o céu. O Evangelho é a notícia de que Deus está restaurando aquilo que o pecado destruiu.
Ele está reconciliando pessoas consigo mesmo por meio de Cristo. Talvez você esteja assistindo este vídeo carregando uma grande culpa. Talvez tenha tentado preencher o coração com dinheiro, trabalho, relacionamentos ou sucesso. Nada disso resolverá o problema mais profundo da alma, porque o vazio que existe no coração humano tem o tamanho da ausência de Deus. E somente Cristo pode reconciliar você com o Pai. A Bíblia diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse continua sendo o chamado de Deus. Arrependam-se. Confie em Cristo. Descanse na obra perfeita da cruz. Não tente salvar a si mesmo. Olhe para aquele que morreu e ressuscitou por você. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer pela sua companhia. Este foi apenas o primeiro de muitos estudos que teremos juntos. E se este conteúdo edificou a sua vida, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário. Quero saber de onde você está assistindo e quais temas bíblicos gostaria de ver por aqui. Meu compromisso será sempre o mesmo: abrir as Escrituras, anunciar Cristo e lembrar que a nossa esperança não está na sabedoria humana, mas na palavra de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com a sua vida. Deus o abençoe e até o próximo vídeo.